Oi, tudo bem? Eu sou Emília Bergoni Porto, eu sou do curso de Pedagogia e esse é meu último ano. E por ser meu último ano, a Uninter possibilitou aqueles que tivessem o último ano do curso por causa da pandemia, eles possibilitaram para que a gente fizesse o curso online. E hoje eu vou estar falando sobre diferentes contextos. Diferentes contextos na pedagogia quer dizer as várias áreas em que um pedagogo, alguém que faz pedagogia, pode atuar. Podemos atuar em hospitais, empresas, em vários outros lugares onde possibilitem a nossa atuação. Em diferentes contextos no estágio, nós podemos ter uma noção o norte do que queremos. Para aqueles que não querem ficar em salas de aula como escola, eles podem estar fazendo ou experimentando, fazendo estágio para outra atuação. No caso, aqui hoje eu estarei fazendo duas atividades que possibilitam para você momentos em família com as crianças. O que é estar com as crianças hoje, dentro de casa, sem poder sair com essa pandemia? É muito difícil a gente ter que pensar num presente momento em ter que lidar e ter que ficar em casa. Que isso sim possibilita mais do que a gente precisa, algo que nos obriga, querendo ou não, a ficar em casa. Então, o que acontece quando a gente tem isso? O que a gente pode fazer com as crianças? Porque de criança pequena a grande, a gente já foi criança, a gente sabe que a gente quer brincar, a gente quer correr pela casa, sair, brincar com amigo na esquina, sabe? A gente quer ter essa possibilidade de ter que sair. E a criança tem essa necessidade de poder sair, de poder ir a algum lugar sem que haja algo impossibilitando. E com essa pandemia, a gente ficando em casa, isso acaba impossibilitando ele. Então, o que acontece? A criança ela fica muito reclusa dentro de casa, ele acaba agitando. Aquela mãe, ou o pai, o tio responsável, com que more com a criança, sabe a dificuldade que é você ficar em casa. Então, o melhor para se optar é você dar pequenas atividades de casa. Por exemplo, me ajude a varrer a casa, me ajude a lavar a louça. Mas, lógico, você sempre estando, o adulto estando ali presente. E isso é muito importante, porque além dele aprender como se fosse para sobreviver, ele também aprende de uma forma divertida. Ele vai estar ocupando alguma coisa. É lógico que eles sempre vão estar brincando, a gente sempre vai dando essa possibilidade. Mas chega um momento que nós adultos não aguentamos mais, queremos um pouquinho de paz, um pouquinho de silêncio, e não há como, porque elas estão muito agitadas por se sentirem presas. É como um passarinho dentro de uma gaiola. Aquele passarinho que durante a vida inteira voou e de repente ele está preso numa gaiola. Isso é algo muito. Ele se sente muito aprisionado, fica triste, ele quer voar, sair. E não há como isso acontecer. Então, nós temos sempre que pensar em atividades com as crianças aqui em casa. As atividades que eu propus são atividades que eu fiz sem nenhuma criança, mas você pode estar possibilitando, se adaptando para as crianças. Uma das atividades, é lógico, a quem nunca brincou de cabana. A gente era criança, brincava com os primos, com os irmãos, com os tios, com outras crianças, com amigos. E cada vez que um amiguinho vinha para a nossa casa, eu passava uma tarde, não tinha como a gente não fazer a cabana. E isso é algo de lembrar o passado, de fazer com as crianças. As crianças gostam desse tipo de atividade, porque é algo que eles vão poder brincar com carrinho, boneca, brinquedo, todo tipo de brinquedo que ele tiver e que der para brincar ali dentro. Você também, nessa cabana, você pode fazer um cinema. Ali no vídeo vocês vão ver que nessa cabana eu fiz ela para uma pessoa só, já que ia ser somente eu. Eu falei de uma possibilidade de vocês fazerem isso e colocar uma cadeira e um notebook em cima. Eu falei dessa opção porque eu não tenho TV em casa, mas claro, se você tiver a TV em casa, você pode fazer tranquilamente. E eles podem brincar de cinema, assistir filmes enquanto brincam. E isso é um momento onde eles terão mais tempo e estarão concentrados ali, não estarão tão espertos, tão agitados, eu acho. Então, a segunda atividade não é mais
como uma atividade. É uma possibilidade, é um momento onde você que for fazer com a sua criança, é um momento de criar laços. Criar laços, que é uma receita de um empadão. Simples e fácil. Lógico que nós adultos sempre estaremos ali a fazer a maior parte, mas deixar a criança amassar uma massa, fazer com que ela pense que ela está ajudando a fazer o bolo, ou o empadão, no nosso caso, é algo que vai fazer com que ele se sinta incluso. No final da torta, ele vai dizer: nossa, eu fiz aquilo. Vai chamar o pai se não viu, vai mostrar pro tio, pra tia. Ele vai se sentir concreto, ele vai se sentir feliz. Nossa, eu ajudei a minha mãe, ou meu pai, ou meu tio, meu tio, meu avó. Eu ajudei ele a fazer aquela receita. Nossa, fui eu que fiz. E o interessante é a criança ficar feliz em ajudar. Apesar de que a gente tem que sempre tomar cuidado com utensílios que podem ferir, como, por exemplo, a faca, qualquer coisa que seja muito afiada, sempre temos que estar ali perto. E são coisas simples que a gente pode fazer. Também um suco de laranja, que vai ser a opção para acompanhar a torta, é algo que a gente pode fazer em casa. E isso as crianças adoram. Elas gostam como diz a frase, colocar a mão na massa. Elas gostam de ter esse momento onde elas possam sentir que estão ajudando os pais. Porque mesmo antes da pandemia, a gente pode perceber que quando uma criança ela ajuda o pai e a mamãe, ela se sente realizada. Porque ele pensa que ele ajudou a mãe, o pai, o responsável, aquele que mora com ele. Ou até mesmo quando mora, quando passa uma tarde. É muito importante a criança se sentir assim, até porque isso fica na memória. E lá para frente, lá no futuro, eles vão poder contar para os filhos, para os avós, para os bisnetos, para alguma outra criança quando ele for adulto, e passar de novo essa mesma sensação. Isso fica como uma recordação, um momento em que uma memória, um momento que vai ser guardado e que se ele for bem, ele vai ser muito bem guardado no coração, na memória da criança, porque isso contribui para o seu crescimento. Quando o responsável, quando a gente possibilita esse momento com as crianças, dessa participação, os estudos dizem que a gente contribui para o caráter da criança, para o crescimento da criança, independente da idade. Nós contribuímos para o crescimento dessa criança. Então, é muito importante a gente incluir as crianças nessas atividades tão simples, em receitas. Você pode fazer um bolo de chocolate, fazer ele mexer a massa. Você pode fazer várias coisas, mesmo não sendo receitas, sendo coisas do dia a dia, simples, mas que isso vai contribuir para ele de uma maneira muito grande. A gente pode, como adultos, pensar: nossa, mas isso não tem nada a ver. Não, tem tudo a ver, sim. A gente incluir a criança em algo que ela pensa ser somente para adultos, ou que ela pensa que possa atrapalhar, é algo muito, muito importante, porque ele se sente incluso, ele se sente acolhido, ele vai esquecer um pouco de que ele está ali preso em casa, e vai valorizar esses momentos com os pais, com quem você está fazendo. Porque nessa correria, antes da pandemia, a nossa vida era muito corrida, trabalho para lá, trabalho para cá, paga a conta para lá, paga a conta para cá, e essa correria da vida, pensando em mais problemas pessoais, e acaba que aquela atenção para aquela criança, ou aquelas crianças, acaba sendo muito pouco, e ele sente essa falta. Então, quando você pensa em atividades assim lúdicas, momentos como esse, que você constrói esses momentos, essas memórias com as crianças, eles se sentem de uma maneira muito feliz, porque você parou de fazer, você não, querendo ou não, você parou de fazer aquilo que você está fazendo para incluir ele. Vai demorar mais tempo? Vai demorar mais tempo, mas é algo que você vai estar possibilitando a criança dela fazer, do modo que ela se sentir inclusa. Então, isso é muito importante para as crianças. Eles se sentem amados. Não que eles não se sintam sentissem antes, mas é como eu disse, antes dessa pandemia, a nossa vida era muito corrida. Então, quando a gente possibilita de fazer atividades como essa, a gente transforma em um momento tão simples em algo tão grandioso. Então, isso é muito importante para a vida, tanto para a gente, quando estiver passando algo que nos deixe triste, lembrar da bagunça, do trigo na cara, da sujeira na cozinha, que depois você vai ter que limpar e a criança vai querer ajudar, mas você vai estar tão pensando: nossa, por que eu fiz isso? E quando você constrói, você não constrói essa memória
com a criança, você constrói essa memória com você também. Porque naquele momento de tristeza, você vai lembrar das bagunças, das irritações que teve naquele momento, você vai se estressar com a criança, é lógico isso, mas você vê o sorriso daquele serzinho, sabe? Daquela criança linda, que você se vê nela, você vê um pouco de você nela, é algo incrível, algo que você não vai esquecer, sabe? Mesmo que esqueça, a criança vai estar te lembrando. E essas memórias nos dias em que a gente se sente triste, onde a tristeza bate, é muito, é como um escudo, sabe? A gente pode estar triste, pode continuar, mas é aquelas memórias, é a criança sorrindo naqueles momentos que vai fazer com que a gente dê um pequeno sorriso e segue a vida. Eu queria agradecer por esse vídeo, a todos que assistiram até o final. E falar por esse momento. Para a receita do empadão, você vai precisar de 4 xícaras de trigo, um ovo, um copo da água do frango, na qual foi cozida, e 4 colheres e meia de margarina. Para o recheio, você vai precisar de um frango desfiado, um requeijão, pimenta a gosto, alho e cebola para temperar o frango, creme de leite e eu vou estar usando macho de tomate caseiro. Na massa, primeiro para misturar, você mistura a margarina e o trigo até que fique um ponto, como se fosse uma farofa. Você vai amassando assim, ó, até você perceber que toda a margarina se misturou com o trigo e virou essa farofinha. Assim que fica no ponto de farofa, você quebra, coloca o ovo e coloca um pouco da água. Nós não vamos usar tudo. Você vai amassando a massa, ela até ficar nesse ponto onde você aperte com as mãos e não saia nada. Aí você pega uma sacolinha e um plástico e cobre ele e deixa ele descansar na geladeira de 30 a 40 minutos. A água que eu usei do frango, que é um copo, eu acabei usando o copo inteiro. Para o recheio, você utiliza a panela que você cozinhou o frango, coloque o óleo e o alho com a cebola. A quantidade você pode colocar a seu gosto. Vou colocar também um pouco de pimenta do reino. Coloque sal a gosto. Assim que a cebola e o alho dourarem, você pega e coloca o frango. Eu gosto de deixar ele refogar um pouquinho. Aí eu coloco o molho de macho de tomate e o creme de leite. Aí você coloca o macho de tomate. Eu vou colocar 4 colheres, vou mexer. E se eu ver que vai ficar pouco, eu coloco mais 2. Depois de você ter mexido e ter ficado vermelhinho, assim, você coloca o creme de leite com a panela desligada e mexe. Eu não recomendo que você deixe o recheio com muito molho, porque como como o empadão, ele vai ser cortado e vai ser colocado na massa, se tiver muito molho, na hora que você for cortar, vai sair todo o recheio e não vai ficar... Vai ficar gostoso, mas não ficar tão bonito. Assim que você amassar a massa, pegue onde você vai assar, eu estarei utilizando esse aqui. Você também, se você estiver em casa, você pode usar a forma, aquela tipo de forma onde você pode tirar o fundo. Aí você unta, eu só vou untar ela com margarina.
Aí assim que você untar, você coloca aqui e pega a massa e encaixa certinho. Vai ajeitando delicadamente para que a gente não rasgue a massa. Assim que a gente termina de amassar, a gente pega o recheio aqui tá o meu recheio da panela, como eu mostrei que se faz. A gente encaixa esse recheio, coloca aqui e você espalha para que todas as partes peguem o recheio. Aí a gente vem com o requeijão. E vai colocando pontos de requeijão aqui em cima. Aí você vai espalhando levemente e vai pegando. A gente vai amassar a outra massa, deixa isso aqui do lado. E agora com aquela massa pequena que eu falei que ia fazer a parte de cima, a gente vai abrir ela de novo. Bom, assim ficou o nosso empadão. Agora eu vou cortar um pedaço. Pronto. Aí você pega a colher, vê se tá bem cortado até o fundo. O primeiro pedaço é sempre o mais difícil de tirar. Vamos ver se eu consigo tirar um pedaço bonitinho. Aquele pedaço sempre mais difícil. Tira delicadamente. Olha. Aí assim ficou o nosso empadão. Para fazer a cabaninha, a gente vai utilizar cadeiras. Eu aqui em casa eu afastei os sofás para que possa ter mais espaço. Eu tô fazendo desse tamanho porque é só para mim. Então eu vou pegar, vou posicionar o tamanho que dê para caber a coberta. Eu vou pegar a coberta e vou encaixar. Uma ótima opção é você, quando for em família, você pode colocar a cadeira aqui e colocar um notebook. Assim você senta aqui e você consegue assistir os filmes. Se você não tiver, assim como eu, você não tiver uma TV, você pode utilizar um notebook. Mas se você tiver TV, faça de frente para uma TV, se tiver espaço.
Bom, esse é o final do vídeo. Agradeço por todos que assistiram até aqui. Curtam, comentam e principalmente espero que isso tenha ajudado vocês, que vocês possam fazer em casa, que isso é algo muito legal de se fazer com as crianças. Bom, é isso. Muito obrigada. Tchau.